Olá, bom dia. Olá, bom dia. A pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o estado registrou 27 mortes em 24 horas. É o maior número de casos confirmados até agora. Na edição de hoje, o médico faz uma análise do contágio da Covid-19 entre os capixabas. E termina hoje a segunda fase da pesquisa que mostra quem já tem anticorpos da doença. Primeira-dama do estado continua internada. Ela e o governador do estado foram contaminados pelo coronavírus. A mãe de Casagrande também está no hospital. E veja ainda, protesto na rodovia Serafim Derense, em Vitória. Moradores estão assustados com os tiroteios na região. A guerra de traficantes deixou uma adolescente ferida, vítima de bala perdida. Operação no Morro do Cruzamento, na capital do estado. A polícia usou drone para monitorar a área. Tinha droga escondida na mata. E os novos saques do FGTS, você já sabe como solicitar o fundo de garantia? O TN1 te mostra tudo certinho. Se liga nas ofertas dos classificados do TN. Hoje tem até chofer particular. Muito chique, né? E olha, 2 meses depois, médica que está na linha de frente tratando pacientes com coronavírus finalmente abraça o filho. Ela chegou toda paramentada no dia do aniversário da criança. Tudo isso e muito mais agora no TN1. Olha, um triste recorde. O Espírito Santo chegou a quase 900 casos de Covid-19 e 27 mortos em 24 horas. Agora, os números de confirmados passa de 12 mil e o número de mortos já está em 538. A gente já está vendo aqui no telão, olha só como é que está o nosso panorama atual. 12.375 pessoas com a doença aqui no Espírito Santo. 538 óbitos confirmados e o número de pessoas que já se recuperaram da Covid-19 também subiu, viu, gente? Está em 7.012. Como o Jorge falou, esse foi o maior número de casos confirmados em 24 horas aqui no Espírito Santo, 900 pessoas confirmadas com a doença. E a gente lembra que o pico anterior tinha sido no dia 20 de maio, quando a gente teve 802 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. E nas últimas 24 horas foram 27 óbitos pela doença, chegando aí no total de 538 pessoas mortas pela doença, pela Covid-19. Em um espaço de 23 dias, ou seja, em menos de um mês, o número de pessoas mortas aqui no estado, George, ele mais que dobrou. Foram registrados nos últimos 23 dias 285 óbitos. E a gente lembra que o número de curados também subiu bastante. Nessa última atualização, nas últimas 24 horas, foram 628 pessoas que conseguiram se recuperar da Covid-19. Muito triste, né, Bruno? Uma média aí de uma morte a cada hora. E a gente tem aqui, gente, o número também atualizado da ocupação de UTIs. A média no estado está em 77%. Lembrando que só na região metropolitana, que é onde ocupa o maior número de leitos, são 379 leitos. Esse número já está em 86%. Então, a gente tem essa informação que o governo disse sobre a possibilidade de um lockdown a partir de 91% de leitos. Mas nós temos aí a taxa de ocupação de leitos na região metropolitana em 86%. Mas a média estadual está em 87%. Bastante coisa, né? E agora a gente vai falar com a repórter Tainá Lopes, que traz informações sobre essa possível reabertura dos shoppings aqui na Grande Vitória. A Tainá vai falar também sobre a onda de notícias desse possível lockdown. Tainá, minha amiga, seja bem-vinda, bom dia para você. Ei, gente, bom dia. Esses dados que vocês falaram agora são a base que o governo utiliza para tomar possíveis decisões. A partir de todas essas análises, né, eles analisam diretamente esses pontos, essas informações para os próximos passos a serem decididos aqui no Espírito Santo. Então, vocês já fizeram aí um panorama, né, dos últimos dados divulgados no painel da Covid-19. Diante dessas informações, o governo do estado também divulgou a chegada de mais equipamentos, de mais respiradores
respiradores aqui no Espírito Santo, que serão distribuídos a hospitais de referência, e também garantiu que vai comprar mais esses equipamentos justamente para evitar um colapso na saúde. Com base nisso, neste final de semana, a sala de situação se reúne para definir de fato se os shoppings da capital, se os shoppings de todo o Espírito Santo vão poder abrir. A gente está em frente a um dos maiores shoppings aqui da capital justamente para falar sobre esse assunto. Hoje, os shoppings no Espírito Santo, eles dão aí 30 mil empregos diretos e indiretos e abrigam 2 mil lojistas. Os shoppings estão fechados há mais de 2 meses. Isso significa um prejuízo estimado de R$1 bilhão. Essa informação é da Associação Brasileira de Shopping Center. E a gente está falando sobre a possibilidade de abertura dos shoppings e, de um outro lado, a gente puxa também as informações falsas divulgadas na internet, nos aplicativos de conversa e nas redes sociais. Ontem, por exemplo, estava rolando aí uma informação de que teria um lockdown no dia 5 de junho, de 15 dias de fechamento total de comércio da cidade, de toda essa situação. Essa informação correu solta nas redes sociais. Logo, o governo do estado também utilizou a mesma ferramenta para se pronunciar oficialmente e dizer de fato que lockdown aqui no Espírito Santo só diante de uma catástrofe. Essas palavras são do Thiago Hoffmann, ele que é secretário de Estado do governo, e a gente escuta agora o pronunciamento oficial do governo em relação a essa fake news de possível lockdown. Olá, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa matriz de risco e possíveis decisões sobre o aumento de restrições à circulação de pessoas e de atividades econômicas do chamado lockdown. Dizer para a sociedade capixaba para ficar tranquilo, o governo do estado não vai surpreender a sociedade capixaba com medidas desse tipo. Estão rolando aí muitas fake news, não deem atenção a isso, se informem pelos mecanismos de informação oficial do governo do estado. As medidas aqui no Espírito Santo são tomadas com base na técnica, na matriz de risco. Nós estamos essa semana abrindo 60 novos leitos de UTI com respiradores que chegaram da Itália. Nas próximas semanas chegarão mais desses equipamentos, nós abriremos ainda mais leitos de UTI. E isso vai dando para nós uma capacidade de olhar com calma sobre as medidas que precisamos adotar. Então, para a semana que vem, já temos bastante subsídio para dizer que dificilmente teremos medidas mais restritivas. Pois é, como a gente ouviu agora na fala do secretário, o que o governo do estado tenta fazer é equilibrar, para que a gente não atinja essa superlotação nas UTIs, e também conta com o auxílio da população na questão do isolamento social, que precisa sim ser reforçado nesse período. Bom, em relação à abertura dos shoppings, entre hoje e amanhã, a sala de situação se reúne para definir se de fato os shoppings vão voltar a abrir a partir de segunda-feira. Durante esta mesma reunião, o governo do estado vai discutir a possibilidade ou não de volta às aulas. Então, a gente vai acompanhar. O próprio governo do estado diz que vai até a população oficialmente se pronunciar assim que tiver essas decisões. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Tainá, pelas suas informações. E olha, gente, aproveitando esse assunto, a gente relembra que a primeira-dama do estado e a mãe do governador continuam internadas em um hospital particular de Vitória. O estado de saúde de Maria Virgínia Casagrande é estável. Para ajudar na respiração, ela está usando uma máscara de oxigênio. Maria Virgínia começou a se sentir com os sintomas da Covid-19 depois de uma internação para tratar um pequeno AVC. A mãe do governador, dona Ana Venturim, também segue hospitalizada com suspeita da doença. O resultado do exame que confirma a Covid ainda não foi divulgado. O quadro de saúde dela também é estável. O governador, Renato Casagrande, passa bem e segue isolado na residência oficial. E a secretária de Saúde de Colatina testou positivo para o novo coronavírus. Camila Salles Hold apresenta sinais leves da doença e está em isolamento domiciliar. De acordo com a prefeitura, a secretária se afastou do trabalho assim que sentiu os primeiros sintomas. Camila está sendo monitorada e seguindo todas as recomendações médicas. Colatina tem 265 casos confirmados de Covid-19. 3 pessoas morreram no município.
Gente, quem já está aqui no estúdio com a gente é o doutor Henrique Bonaldi, cardiologista. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Bom dia para o senhor, doutor Henrique. Bom dia, Bruno. Bom dia, Jorge. Obrigado de novo aí pela oportunidade. Doutor Henrique, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse atual momento que a gente está vivendo aqui no estádio, tantos números confirmados com pessoas doentes pela Covid aqui no Espírito Santo. Bruno, isso é um padrão no mundo. O tal do lockdown chega exatamente para segurar esse tipo de movimento que a gente está vendo em Vitória. Na minha opinião, de quem está entendendo a doença, a gente teve a sorte de ter feito um isolamento muito precoce de uma forma muito boa no começo dessa história toda, lá em março, né? Isso fez com que a gente diluísse a doença e a gente está cada vez mais postergando essa história do colapso da área da saúde. Mas, infelizmente, a gente não pode comemorar. Ainda não é hora de comemorar. Essa curva ainda não está em descenso. A gente ainda está aumentando o número de indivíduos com a doença. Essa doença está ficando tão comum que a gente está agora vendo pessoas públicas, notórias, começarem a pegar a doença, né? Ela saiu do métier particular dos indivíduos e a gente está conseguindo ver essa movimentação da doença agora com a cara mais nessas pessoas mais famosas, vamos dizer assim. Pois é, doutor Henrique, a gente está vendo aqui uma taxa de ocupação de UTIs na região metropolitana de 86%. Esse é um número que está chegando aí a quase 90%, né, de leitos de UTI. A gente vê aqui, ó, que na região central tem 28, mas a gente tem 21 leitos de UTI. Né? Nas outras partes do estado, no norte, tem 58%, mas tem 50 leitos de UTI. No sul também, ó, tem 50%, mas tem 57 leitos de UTI. É bem pouco se comparado à região metropolitana, que tem 379 leitos de UTI e nós já estamos com 86% de ocupação. Justo. E a porcentagem de ocupação, Jorge, sempre é bom lembrar que não é a porcentagem do leito de UTI que eu destinei ao Covid em março. A cada semana que passa, a gente destina mais leito de UTI para Covid. Então, não é que na semana passada eu tinha 75%, agora eu tenho 85%, que cresceu só 10%. Na verdade, eu estou aumentando a quantidade de leito e mesmo assim eu estou aumentando a porcentagem de leitos ocupados por paciente Covid. E a outra coisa que preocupa, que a população precisa entender, é que você não monta um leito de UTI e ele se autogerencia, e ele se faz por si só porque eu tenho um aparelho e uma cama. Eu preciso de profissionais que saibam trabalhar com isso. Não é todo técnico de enfermagem que sabe trabalhar com isso. Não é todo enfermeiro que sabe trabalhar com isso. Um enfermeiro que não sabe trabalhar com isso, ele mais atrapalha do que ajuda. Um médico que não sabe trabalhar com isso, então nem se fala. Os procedimentos que a gente faz de rotina numa unidade de terapia intensiva, que já eram difíceis, para o paciente com Covid são muito mais difíceis. Intubação orotraqueal, na hora que eu tenho que pegar um acesso central nesse indivíduo. Então tem um monte de coisa que é para um profissional muito bem qualificado. Então precisa ter cuidado com essa história de estou aumentando o leito de UTI e ponto final. Não é um ponto final. E eu tenho certeza que o governador está se preocupando com isso. Eu só quero dizer para a população assim, ó, calma, essa história de agora nós temos 60 respiradores, resolveu? Não resolveu. Se você me desse 10 mil leitos de UTI hoje para o estado do Espírito Santo, não resolveu a doença. Por quê? Porque não é só montar o leito de UTI, eu preciso ter gente para trabalhar no leito de UTI, certo? Ainda é uma doença, na minha opinião, e da esmagadora maioria da medicina, que trata fora de hospital. Apostar na ideia de que o hospital resolve, isso é uma mentira. Tem estudo mostrando pra gente que a mortalidade dentro da UTI é de 80%, Jorge. Bruno, eu estou dizendo que para cada 100 indivíduos que eu internar na UTI, mesmo com o aporte da UTI, 80 vão morrer. Os estudos estão dizendo, no mínimo, é 40% de mortalidade. Então, internar na UTI não é sucesso não, gente. O negócio é não chegar. Exatamente. É uma doença que a gente segura ela. Quem foram os países que tiveram menor mortalidade? Quem não usou leito de UTI. Todos os países no mundo que controlaram a doença e não usaram leito de UTI tiveram menor mortalidade, menor impacto econômico. Todos os países que resolveram apostar, a despeito que foi o estado de Nova York, gente. Nós estamos com os Estados Unidos beirando a 100 mil mortos e o cara apostou em UTI. Então calma também, entendeu? É ótimo ter UTI, lógico, porque infelizmente os pacientes vão acabar chegando lá. Agora, apostar na ideia de que a UTI salva tudo e todos, isso é uma falácia, isso está comprovado no mundo, não sou eu que estou dizendo. Agora, doutor Henrique, o lockdown poderia ser uma maneira da gente evitar que essas pessoas que adoecessem chegassem até a UTI? Bruna, melhor do que o lockdown também é não chegar ao lockdown. Porque o lockdown também ele é muito danoso para uma pirâmide econômica, social. Você imagina como é que você vai fazer lockdown em grandes aglomerados de condição socioeconômica muito baixa.
Um indivíduo que é pobre, como é que o cara que mora com 8 pessoas em 10 metros quadrados, em 7 metros quadrados, como é que ele fica em lockdown? Como é que ele fala para as crianças dele não sair de casa? Ele tem um cômodo só dentro da casa dele. Então não é fácil fazer isso no Brasil. Então, de novo, igualzinho na UTI, não chegar no lockdown é a melhor coisa a ser feita. E tem jeito, Henrique? Tem um tantão de país no mundo que também conseguiu, sem lockdown importante, mantendo as medidas higiênicas de comportamento. Tem que distanciar, tem que usar máscara, tem que lavar a mão. O cara que pode não sair de casa, ele tem que optar a ficar em casa. Caso contrário, infelizmente, todo mundo que não está cooperando com a doença está cooperando para um pior eixo econômico da doença, um maior impacto social da doença. Então está na hora da gente entender que o lockdown também não é uma estratégia que vai acabar chegando, mas ele não é o ideal também. O ideal é não chegar no lockdown. Ok, doutor Henrique, a gente vai continuar falando com o senhor, mas agora nós vamos falar da segunda etapa do inquérito sorológico que termina hoje. 19 municípios capixabas participam da pesquisa que mostra quem já tem anticorpos do novo coronavírus. Não é isso, Bruna? Isso mesmo, Jorge. A meta do governo é testar quase 6.000 pessoas nesta fase. Por isso, agora nós vamos lá para Cariacica, onde está o repórter Felipe Chicarino. Chicarino, boa tarde para você. Por aí, teve muita gente que já participou do inquérito sorológico. Seja bem-vindo. Ô Bruninha, muito boa tarde para você, boa tarde George, boa tarde a todos que nos acompanham, muito obrigado pela presença de vocês aqui no TN, muito obrigado pela audiência, hoje é sexta-feira, a gente está aqui no bairro Boa Sorte, em Cariacica, para mostrar, né, toda a segunda etapa, né, parte desta segunda etapa do inquérito sorológico. E ao meu lado está a Jamila que é enfermeira e está participando, está chefiando essa equipe aqui. Já quero perguntar para você o seguinte, o pessoal está vendo essa movimentação aqui. O que está rolando aqui agora, Jamila? Boa tarde, muito obrigado por atender a gente. Boa tarde, Felipe. Aqui a equipe está fazendo os procedimentos, né, de entrevista e coleta do teste rápido, né, do morador que foi sorteado. A gente está na casa do seu Márcio aqui agora, o que está rolando aqui? A equipe faz uma entrevista, coleta informações, né, e colhe uma gotinha de sangue do dedo dele para poder fazer o teste rápido e aguardar uns 15 minutos para o resultado. Para saber se dá certo ou não. Isso. Vem cá, Bruno, vamos quebrar. Seu Márcio, com licença, desculpa. A gente está ao vivo aqui, eu estava perguntando para o senhor, como é que está o seu Márcio, está se cuidando, sabendo que o senhor está de máscara, mas quando precisa sair, toma cuidado. Sim, a gente procura tomar bastante cuidado, né? Chefe de família. E saio para trabalhar, saio de máscara, tenho um álcool gel no meu carro, chego em casa, a gente tira o calçado para entrar em casa e roupa a gente tira também, então procura tomar um banho antes de ter contato com a família. Deixa eu perguntar, a gente está ao vivo aqui, tá dando, preocupa de esses 15 minutos? Não, espera? Não preocupa não, porque a gente tem que fazer o possível, né, da prevenção. Não preocupa não. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor. Preocupa mais lá fora, né? Quando a gente está lá fora, preocupa mais do que a tranquilidade do lado da gente. 15 minutos aí que você vai ter que esperar o resultado, hein? Exatamente. Vamos torcer aqui. E, gente, o exame é dele, a gente não vai divulgar o resultado do exame, que isso é antiético, mas a gente fez questão de ouvir o seu Márcio para poder saber disso. Eu tenho alguns dados aqui interessantes que eu quero compartilhar com vocês aqui. Nessa segunda etapa, por exemplo, né, vão ser 19 cidades, né, e as mesmas cidades que participaram da primeira etapa, né. E olha a título de curiosidade, da primeira etapa, né, Cariacica, na segunda etapa, melhor dizendo, né, já foram, na quarta e na quinta-feira, já foram 669 testes, 54 deles foram positivos, né, e 32 pessoas estavam com sintomas leves. Só que você estava me dizendo que na primeira etapa vocês diagnosticaram 30 pacientes em 3 dias. Agora já foram mais de 60 em 2 dias. Isso. A gente visitou os mesmos bairros, as mesmas regiões. Na primeira etapa a gente encontrou 30 casos positivos. E só nessa segunda etapa, né, o primeiro e o segundo dia, né, na quarta e na quinta-feira, totalizaram 64 casos positivos. Isso mostra que os números estão subindo, né? Sim. É isso aí, então. Bruna e George, eu volto com vocês aí. Parece que a gente está com uns problemas técnicos. Volto com vocês aí. Estou aqui à disposição, tá? Valeu, Felipe. Obrigado aí pelas informações. Bom, a gente tem aí pelo menos um dado, né, que o Felipe disse, doutor,
que em 2 dias foram 60 infectados. No primeiro foram 30. Então, se o primeiro resultado, né, no final deu 84 mil capixabas, o que a gente pode já afirmar aí dessa segunda etapa? É muito difícil. Superficialmente. Superficialmente você pode até pensar que vai ser o dobro. Pode até pensar. Por que pode até pensar? Porque nós estamos falando de uma amostra chamada Cariacica numa medida de 2 dias. Então eles ainda vão fazer a progressão nos outros. Eu vou te dar um exemplo. Se tem uma cidade no estado que controlou bem a doença e ela cair pela metade, Cariacica, que for o dobro, não vai. Tá entendendo? A gente vai ter uma certa compensação e no final da história pode ser que a gente não tenha exatamente o dobro. Agora, se o comportamento do Estado está sendo igual ao de Cariacica, aí provavelmente nós vamos ver 160 mil acometidos no resultado disso aí. Agora tem que esperar eles fazerem as contas. Esse inquérito é muito legal. Ele dá um panorama para nós de como a gente está em relação à imunidade. Estamos chegando ou não estamos chegando nos tais 50% da população que precisa pegar a doença para a doença mesmo se autocontrolar. São 2 tipos de queda de curva, né? Não sei se dá tempo de falar isso. A queda de curva da doença, que a doença faz, é quando chega em 50% da população que pegou a doença, ela vai cair. E o outro é que a população puxa a curva para baixo. Fechado? Ok, Perfeito. doutor. Doutor Obrigado Henrique, pela informação. Isso, continua com a gente aqui daqui a pouquinho. Olha, a gente continua internada adolescente de 14 anos, vítima de bala perdida no bairro Nova Palestina, em Vitória. A menina foi atingida por 2 disparos no peito. Hoje cedo, moradores fizeram um protesto contra a insegurança na região. Na guerra entre traficantes, os tiroteios têm sido frequentes. 6h30 da manhã e a rodovia Serafim Derenze é fechada pelos moradores da rua Jorge Costa, que fica em Nova Palestina. Eles protestam contra os constantes tiroteios que há 15 dias têm sido direto. Motivo é a guerra do tráfico. Em um dos ataques, os tiros atingiram o carro de seu Sebastião. E olha só o perigo. Mostra pra gente onde é que foi. Aqui, ó. Na placa e na botija de gás. Que se tivesse pegado num cano, explodia, né? Que pocava ele, né? Mas pegou na botija. Então não explodiu porque a parede é muito grossa. Galhos, madeira, restos de móveis foram usados para fazer a barreira e chamar a atenção. O tráfico foi interrompido, causando revolta e muito bate-boca com esse morador. Hoje não tem culpa disso aqui não. Aqui precisa trabalhar, aqui precisa levar o filho pro médico e ficar aqui. Mas o protesto continuou. Com a chegada da polícia, as reivindicações foram sendo explicadas. Moradores querem policiamento para acabar com a insegurança no local. Gente, a Secretaria da Segurança Pública diz que o setor de inteligência tem feito um trabalho intenso para identificar os responsáveis por esses conflitos. E um deles é esse aí, Emerson de Jesus Santos, conhecido como Beiço ou Pesado. O criminoso é apontado como o chefe do tráfico de drogas de Resistência e identificado como o principal suspeito de ordenar e remover e promover ataques na região. Inclusive, esse que baleou o adolescente e que outro que matou uma pessoa nos últimos dias. Ele tem mandados de prisão em aberto por tráfico e 4 por homicídios. Quem tiver informações sobre ele, pode ligar para o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido. E olha, gente, uma operação no Morro do Cruzamento, em Vitória. Cães farejaram drogas no meio da mata. A Polícia Militar utilizou um drone para monitorar a área durante a ação. Essa é a vista de cima do Morro do Cruzamento, em Vitória. Essas imagens foram captadas por um drone da Polícia Militar. O aparelho registra a ação dos policiais entre os becos da região e também áreas de mata da comunidade. O comandante-geral acompanhou o avanço e as ações do efetivo pelas imagens do equipamento no posto de comando da pracinha de Jucutuquara. Além do drone, cães farejadores também foram usados nessa ação. A polícia registrou o momento que um dos animais consegue encontrar, em meio a uma região de mata, uma sacola com drogas. Ó, indicou alguma coisa aí, ó. Tem alguma coisa aí. Ah, tem uma sacola aqui, ó. Achado. Aí. Tá aí, ó. E durante essa operação,
onde os policiais militares usaram um drone e também contaram com a ajuda de cães farejadores, a PM conseguiu encontrar mais de 90 buchas de maconha e 35 pinos de cocaína no Morro do Cruzamento. Toda a droga apreendida durante a operação foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória. Durante a ação, ninguém foi preso. O drone é uma das armas da PM na luta para combater o tráfico de drogas na Grande Vitória. Bom, a Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O Disque Denúncia 181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as investigações são investigadas. Agora a gente fala da expectativa para o saque do FGTS, hein, gente? O valor deve começar a ser pago no próximo dia 15 de junho. O valor de até R$ 1.045 e o saque vai valer para contas ativas e inativas. Daqui a menos de 20 dias, a Caixa Econômica Federal vai promover mais um saque das contas ativas e inativas do FGTS. Desta vez, o valor é de R$ 1.045. A intenção do governo federal é injetar até 36 bilhões de reais na economia como medida de enfrentamento contra o coronavírus. Aqui no Espírito Santo, esta medida provisória deve atingir 790 mil trabalhadores. O saque está previsto em medida provisória do governo federal e deve acontecer a partir do dia 15 de junho. De acordo com este especialista em finanças, este saque será semelhante àquele de R$ 500 promovido pelo governo em 2019. A fórmula é a mesma, o saque, em princípio, é de até R$ 1.045 por pessoa, não é por conta, é por pessoa. O dinheiro deve cair na conta da pessoa na Caixa ou no banco que ela escolher. O FGTS tem um aplicativo onde a pessoa vai poder indicar qual é a conta que ela gostaria que o dinheiro caísse. O presidente do Conselho Curador do FGTS já deu entrevista dizendo que esse saque do FGTS não vai ter fila. Talvez a gente tenha algumas pessoas na agência, só as pessoas que não têm conta mesmo, mas tudo indica que esse saque vai ser super tranquilo. No Espírito Santo, o saque deve movimentar 530 milhões de reais na economia. Quem tem direito? Todo trabalhador que tenha dinheiro em contas ativas ou inativas da Caixa Econômica Federal. Todo mundo que tem conta no FGTS tem direito ao saque do FGTS. Se você tiver saldo no FGTS, você tem direito. Sempre lembrando que é 1.045 se você tiver 1.045. Se você tiver menos, o limite é o seu próprio saldo, né? Conta ativa, conta inativa. Pedi demissão da empresa uns anos atrás. O dinheiro está parado, você vai poder sacar. Fui demitido por justa causa, é uma pergunta que sempre fazem pra gente. O dinheiro tá lá, você vai poder sacar sim. Mas algo precisa ficar bem claro. Não se trata de um benefício como o auxílio emergencial. O dinheiro está na sua conta do FGTS. E ao sacar, você terá menos R$ 1.045 à disposição. O saque do FGTS, que a MP 946 está propondo, que está no Congresso Nacional, ele vai sacar da sua conta. E é conta ativa e conta inativa. Sempre lembrando que vai sacar primeiro da conta inativa, o que faltar para completar 1.045 da conta ativa. Gente, lembrando que o saque do FGTS tem previsão de começar no próximo dia 15 e vai até o dia 31 de dezembro. Olha, quem não tem o aplicativo do FGTS já pode ir baixando no celular e fazendo o cadastro. É importante não deixar para a última hora. Roda aí, gente, esse daí é o aplicativo, ó, FGTS Caixa. Entra aí no seu celular, digita FGTS, vai aparecer esse aplicativo aí. Esse aplicativo é muito legal porque tem várias informações sobre o FGTS. O que você pode fazer nesse aplicativo? Você pode ver o seu saldo, você pode fazer várias situações nesse aplicativo e, além de tudo, o que você já pode ir adiantando nesse aplicativo aí do FGTS? Você pode trocar a sua conta, né? Porque quando você fizer puxar o valor, né? Receber esse valor, o dinheiro vai direto para a sua conta corrente de outros bancos.
Você não precisa ir na caixa retirar o dinheiro já vai direto para sua conta corrente de outros bancos, quem é da Caixa Econômica. Perfeito. Então não fica naquela fila, não fica naquela situação. Né? Exatamente. Então baixa esse aplicativo, o FGTS, né, em qualquer celular e já começa a fazer os procedimentos aí para não ter problema no dia 15. Se todo mundo deixar para o dia 15, aí vai ter problema. Aí vai dar confusão. Exatamente. E tem outra informação, Jorge, importante para você que teve o auxílio emergencial aprovado. A Caixa liberou o QR Code para pagamentos em lojas com o dinheiro do benefício de R$600. O QR Code, gente, é um recurso que está disponível nos smartphones. É só você abrir o celular e aponta o seu aparelho para um quadradinho que vai aparecer e o pagamento vai ser liberado. É a tecnologia para evitar aglomerações em bancos durante a pandemia. Bom, vamos voltar aqui a falar com o doutor Bonaldi. Doutor Henrique, a polêmica da cloroquina, não é? Teve essa polêmica aí da suspensão, não teve a suspensão, os médicos continuam receitando, se o paciente aceitar, tomar o medicamento. Como que está a situação da cloroquina hoje no Brasil, no mundo? Jorge, dá pra gente falar 6 dias de hidroxicloroquina aqui, mas tentando resumir é o seguinte, é verdade que a hidroxicloroquina faz mal, aumentou as chances de problemas cardiovasculares em alguns indivíduos, é verdade. Mas quem foi a população estudada? Foi os indivíduos que entraram com a hidroxicloroquina já numa fase muito tardia da doença. Tem um indivíduo estudioso no mundo que dividiu a doença em 3 fases. A muito inicial, que parece uma gripe, depois que ele começa a inflamar e vira pneumonia, e depois que ele tem um negócio chamado tempestades e citocina. O que é isso? É quando ele fica muito grave, muito inflamado. Os indivíduos que usaram a hidroxicloroquina em todos esses estudos para trás e que balizou a decisão do OMS de falar foram estudos que entraram muito tardio. E, ao mesmo tempo, tem um monte de gente no mundo falando que está tendo algumas experiências muito boas com a medicação entrando de um jeito precoce, mas nenhum desses indivíduos publicou um estudo. Então, nós da medicina estamos diante de uma pandemia, matando muita gente, em que o lado eu sei que a hidroxicloroquina não faz bem, mas é de uso tardio. E de outro, eu tenho que ter a capacidade de julgamento crítico com essa outra galera que está falando assim, ó, tem benefício para alguns indivíduos quando eu entro de forma precoce. Quem são esses alguns indivíduos? Quanto mais idoso for, quanto mais comorbidade tiver, quanto maior for a chance desse cara ocupar UTI, que é o cara que ocupa UTI, né? Não ocupa UTI um menino de 12 anos, 13 anos, 27 anos de idade, que é saudável. A grande maioria esmagadora ainda é aquele cara que a gente vem dizendo há meses aí, né? Mais idoso, mais cheio de comorbidade. Para esses indivíduos, alguns médicos estão fazendo essa tentativa. E é uma tentativa para olhar daqui 1 ano e meio e falar assim, tentei pelo menos. Porque daqui 1 ano e meio, se a gente descobre que fazia efeito, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, devia ter usado. Então, e também baseado na segurança da droga. Essa droga tem uma certa segurança para certos indivíduos. Então, deixa na mão do seu médico optar se vai entrar ou se não vai entrar. Isso é uma decisão muito delicada, muito difícil e ela é do médico. Não inventa de tomar esse negócio que pode ser que o risco-benefício não vale a pena para você, entendeu? E você tem o tal do problema no coração que a droga dá porque você resolveu se automedicar, resolveu mandar fazer a droga. Isso não é o certo. Nesse momento agora ainda não é o certo. Doutor Henrique, sobre o isolamento vertical, o senhor acha que seria uma boa solução aqui para o Estado? Bruna, é a melhor solução. Qual é o problema? Como eu faço com aquela família que a gente falava há pouco aqui, que tem 10 pessoas em 7 metros quadrados? Isso é uma realidade do país, gente. Como é que eu vou fazer? Que a idosa é a pensionista que ganha R$1.000 e que alimenta mais 6 pessoas. Como é que você fala para essa idosa, sai daí, isola dentro do banheiro? É a melhor solução e a gente não pode desacreditar dessa solução. A gente só tem que entender que ela tem um limite. Vai ter um momento em que eu não posso contar só com isolamento vertical, que foi o que a Alemanha fez, porque para a Alemanha é mole, né? Os caras não construíram para cima, as cidades são todas horizontais, os idosos moram sozinhos, é cultural do povo de lá não ter relação com netos e filhos, então para eles é mole. Para nós, como faz? O brasileiro é agarrado, a gente dorme na mesma cama, gente. Então, não é um negócio muito simples, não. Mas eu não acho que a gente deva desacreditar dessa metodologia. A gente tem que tentar. É só entender que só isso não vai bastar. Tem que fazer as outras coisas todas também. Na avaliação do senhor, a imunização de rebanho seria, por exemplo, um assassinato em massa? É assim, ó. Imunizar em rebanho significa 2 coisas, né? Ou via vacina ou via pegou todo mundo e fez a curva pela doença. A vacina, nós vamos depender de uma vacina assim, extraordinária para dar conta da doença. Soltar todo mundo
e liberar e falar vamos topar o colapso da saúde, seja o que Deus quiser para alcançar, é preocupante, porque a gente não alcança esse número, Jorge, mesmo soltando a população em menos de 3 meses. Então as pessoas acham que na hora que a gente soltar todo mundo, a gente vai ver 2 semanas de catástrofe maior, vai enterrar quem tem que enterrar e depois vai sair para trabalhar. Não é assim, isso vai durar 3, 4 meses, morrendo gente diariamente em casa, em pronto atendimento, e eu não sei se a gente tem estômago para isso, eu não sei se é o certo. E outra, Jorge, tem um grande benefício da gente esticar a doença. Eu sei que tem um monte de malefício, mas tem um monte de benefício, e um dos benefícios é conseguir atrasar e alguém inventar vacina. Eu salvo um tantão de gente que eu não teria salvado, entendeu? É claro que isso é economicamente inviável às vezes, e a gente vai precisar lidar com isso, mas infelizmente eu não posso negar, diluir a doença tem um tantão de benefício. Tá certo. Doutor Henrique, vou pedir licença ao senhor um pouquinho para a gente conversar com uma colega de profissão do senhor. É uma médica capixaba, gente, Natália Figueiredo, que está na Filadélfia, Pensilvânia. Ela faz residência em neurologia. Acho que até o senhor estava aqui quando a gente falou com ela da última vez. Não tem Acompanho ela no YouTube, aqui, né? Inclusive. Pois sei que é ela e o marido. Acompanha, o doutor Henrique te acompanha. Acabou de falar aqui, você e o seu marido, Natália, tudo bem com você? Como é que está a situação aí da última vez que a gente falou, né? Continua a mesma coisa aí nos Estados Unidos? Só está falando direto aí? Vamos lá. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu estava até olhando aqui, da última vez que a gente falou foi dia 6 de abril, parece que tem até menos tempo, né? Mas acho que a gente está um pouco perdido aí nessa noção temporal. E, bom, aqui na Filadélfia, nós fomos um dos 6 estados mais atingidos, né? Então ainda estamos num regime mais próximo ao regime de lockdown, não é um lockdown completo, mas praticamente, né, não temos muita coisa funcionando. O governo do estado fez algumas alterações para que as pessoas possam circular pelo menos nos parques, né, respeitando o distanciamento social. Mas, no geral, ainda estamos com praticamente tudo fechado e essa é a ordem até a próxima sexta-feira, dia 5 de junho. Natália, como é que está a situação da disponibilidade de leitos de UTI aí nos Estados Unidos, onde você está? Bom, graças a Deus, agora estamos numa situação bem melhor do que estávamos quando conversamos há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Os casos, em geral, no país estão diminuindo, né? E então nós estamos com bem mais disponibilidade de leitos de CTI, não só para os pacientes Covid, né, mas para os pacientes em geral. Lá no meu hospital mesmo, eu comentei que nós selecionamos uma área inteira do hospital para pacientes Covid, já estamos começando a reabrir alguns dos andares e alguns dos leitos para pacientes com outros tipos de doença, não somente com Covid mais. Agora, Natália, aí vocês estão usando a cloroquina ou ela foi suspensa? Então, a questão da cloroquina aqui ainda é um grande debate, como eu estava ouvindo aí vocês conversando, e eu sei que também é um grande debate no Brasil. Existem sim alguns centros que estão usando, mas são centros que estão envolvidos na pesquisa com a cloroquina. Aqui no meu hospital, onde eu trabalho, e nos outros hospitais, até onde eu tenho informação da Filadélfia, eles não estão fazendo o protocolo da cloroquina, eles estão usando os antibióticos, os corticosteroides, alguns hospitais trabalhando com a medicação antiviral, que também está em estudo, mas não com a cloroquina. Mas tem sim lugares usando que estão participando desses estudos que estão correndo no mundo todo, né? Natália, muito se fala que os americanos são extremamente disciplinados, né, em relação ao lockdown e ao isolamento social. Eu queria que você aproveitasse esse espaço, esse momento, para deixar um recado para os brasileiros e para os capixabas em especial, que respeitem essas normas, essas determinações e recomendações de permanecer em casa. Eu acredito que nós já estamos aí indo para o quase 3º mês, né, de lockdown ou de distanciamento social, enfim, e infelizmente nós ainda não sabemos quanto tempo mais nós vamos precisar ficar desse jeito. O que nós já sabemos é que o distanciamento social funciona, é que a máscara funciona, né, que lavar as mãos funciona. Então a gente, né, faz esse apelo, e nós sabemos que as situações de cada país é diferente,
diferente, né? A situação nos Estados Unidos é uma, no Brasil é outra, na Europa é outra, mas a única coisa que podemos pedir, e isso não importa onde você esteja, é que respeite o distanciamento social, né? Todos nós aqui não fomos acometidos pela doença em si, podemos ser pessoas, né, que estão carregando o vírus de forma assintomática. Então, vamos respeitar a distância e, aproveitando o que você falou, né, dos americanos serem um povo mais disciplinado, eu acho interessante ver como aqui as notícias correndo, né, dizendo que os casos estão diminuindo. Eu já percebo na rua, quando eu vou ao trabalho ou quando eu vou ao supermercado, que as pessoas já começam a relaxar um pouquinho, né, porque veem que está melhorando e aí na fila do supermercado já não respeita tanto assim o distanciamento, já não presta tanta atenção na lavagem de mãos, e é muito importante, especialmente agora que os casos estão diminuindo aqui e eventualmente vão começar a diminuir no Brasil, que a gente continue respeitando essas medidas, porque até o momento é a única coisa que nós temos certeza que pode ajudar na melhora, né, e na diminuição da transmissão da doença. Ô, Natália, no hospital que você trabalha, muitos colegas pegaram a Covid? Jorge, muitos colegas foram acometidos sim com o Covid. Eu não tenho números certos, mas muitas pessoas se tornaram sintomáticas, especialmente o pessoal do pronto-socorro e da UTI, né, diretamente, que estava em contato direto com esses pacientes. Mas, até onde eu sei, todas as pessoas, dos funcionários, né, do hospital acometidos estão recuperados. Tá bom, Natália, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Quer mandar uma mensagem aí para alguém? Eu gostaria mais uma vez, né, de reforçar o meu pedido aí de que as pessoas respeitem. Entendo que todos precisam voltar aos trabalhos, mas vamos voltar com calma e vamos voltar respeitando as medidas, né, de distanciamento social, máscara, lavagem de mão. Um grande abraço para os meus colegas aí, né, de Vitória e do Espírito Santo que estão cuidando dessas pessoas. Assim, o meu desejo de que isso passe de forma mais rápida possível, e o meu reconhecimento é o trabalho desses meus colegas que são tão queridos e estão aí na luta. E um grande beijo para minha família que deve estar me assistindo também, né, neste momento, e com um coração apertado aqui, mas torcendo para que isso passe o mais rápido possível. Valeu, Natália. Obrigado mais uma Natália. vez. Doutor, destaque aí da fala da Natália que chamou a sua atenção. As duas coisas principais. Primeiro, não importa onde você está nesse planeta Terra, isolamento social, distanciamento, uso de máscara, lavagem de mãos é uma regra imposta pela doença e funciona. E segundo, a gente tem que começar a olhar para as outras doenças. Eu, como cardiologista, não posso negar, são quase 300 mil mortos de doença cardiovascular por ano. Só nesses primeiros 6 meses a gente já está falando de 160, 150 mil mortos, que é maior do que a mortalidade do Covid. Então, pelo amor de Deus, não inventa de fazer a curva com outra doença também não. Não começa a descompensar a sua doença que você tem em casa sem tomar remédio, sem ir ao seu médico, porque senão a catástrofe vai ser ainda maior. Preocupe-se com a sua saúde e não só em não pegar o Covid. Pelo amor de Deus. Isso é um pedido, na verdade. Que ela disse ali, né? A gente está conseguindo atender outras pessoas também, porque vagou os leitos. Então, pelo amor de Deus, não inventa de cuidar só do Covid, não. Tá certo, doutor Henrique. Daqui a pouquinho o senhor volta aqui com a gente para esclarecer mais dúvidas, viu? Sim, senhora. Gente, agora a gente vai falar de um reencontro emocionante. Isolada há mais de 2 meses por causa da pandemia, uma médica fez uma surpresa para celebrar o aniversário de 11 anos do filho. Com roupas de proteção e máscara, a doutora Fernanda foi para a frente do prédio e cantou parabéns para a criança. E com direito a bolo, salgadinhos e confetes. Esse é o Theo e a mãe, doutora Fernanda Cipreste. Os dois estão separados há 2 meses, já que a médica decidiu se isolar para evitar possível contaminação à família. Ela trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus. Mas essa semana foi aniversário do Theo e a mamãe coruja não quis deixar passar em branco. Olha só a festa surpresa que ela organizou para o menino. Todo mundo com roupas de proteção, máscara e uma calorosa surpresa no meio da rua. Teve bolo, salgadinho, confete, música e, claro, muita emoção. Em entrevista ao Tribuna Online, a doutora Fernanda disse que esses momentos junto ao filho ainda não foram suficientes para matar a saudade.
mas com certeza suavizaram os dias difíceis e deram energia para ela continuar nessa batalha contra o coronavírus. No reencontro, Que né? bonito, Emocionante. Agora a gente fala de mais coisa boa, hein, gente? Quando a oportunidade chegou, elas não pensaram duas vezes e logo agarraram. Foi a oportunidade de aprender. A gente conta agora a história da dona Ana e da Jovenita, duas moradoras de Viana. Uma tem 71 anos e outra tem 54. Primeiro, elas aprimoraram a leitura e a escrita. E a partir daí, não pararam mais. Fizeram cursos e mais cursos e mergulharam de cabeça na culinária. Hoje, não dão conta de tantos pedidos. Passar as ideias para o papel, escrever. Isso ainda é, digamos, novo para dona Ana Nery. Ela tem 71 anos, mas apenas aos 66 começou a estudar. Eu já fazia isso, mas no meu modo de escrever. Agora, se você fosse ler o que eu fazia, o que eu escrevia, você tinha que estar me perguntando que palavra que era. Você tinha dificuldade de colocar no papel? Eu tinha, mas nunca deixei, nunca tive vergonha por eu não saber escrever direito e deixar de escrever. Se matricular na educação de jovens e adultos abriu outros caminhos. Foi no segmento da gastronomia que Ana se encontrou. A quantidade de certificados legitima o que eu tô falando. Em bolo, em saladas, em macarrão, em pães e biscoito. Isso aí, eu criei uma nova vida. Eu ganhei um monte de seguidores. A amizade triplicou. A gente está em outro endereço, mas aqui a educação também foi libertadora. A vendinha da Jovenita ficou pequena para ela. Não no tamanho, mas é que ela precisava de mais aprendizado, de mais qualificação, de um outro caminho. Aos 54 anos, Jovenita foi aprender, foi se capacitar. O conhecimento liberta. Nossa, eu me senti uma criança dentro da sala de aula, fazendo a prova do ensejo, né? Com a capacitação, pôde melhorar a qualidade do produto que ela oferece na simpática e aconchegante vendinha. E também por encomenda. Eu sabia fazer salgada, mas tinha detalhes que eu não fazia, não incluía na minha receita. E com minha querida professora Sabrina, eu tive o prazer de aperfeiçoar mais ainda o meu trabalho. Tanto a Ana quanto a Jovenita estão matriculadas nos cursos voltados à gastronomia que são oferecidos pela Prefeitura de Viana. O curso precisou dar uma parada, é verdade, por conta da pandemia e dos cuidados com o isolamento social, mas vai voltar. Viana possui um centro de qualificação profissional aqui na sede da cidade, que atende os moradores na capacitação dos diversos cursos. Devido à pandemia, muitos cursos foram paralisados e você que estava fazendo o curso, quando retornarmos, conclua a sua capacitação. E vamos oferecer diversas qualificações após esse período que nós estamos vivendo. Enquanto isso, as alunas comprometidas vão colocando em prática o que aprenderam e vendendo para garantir a renda que faz uma baita diferença no orçamento. E falando em diferença, não tem como não exaltar a diferença que o aprendizado fez na vida delas. O conhecimento as libertou para o mundo de novas possibilidades. Eu passei a ver um outro mundo, ver o povo de outro jeito, como também melhorar até o tratamento com as pessoas. Parece que você se ama mais ainda. Eu vejo uma mulher de 20 anos. Eu estou começando a andar de novo, estou começando a viver, nossa, estou respirando tudo de bom na minha vida, tudo. Lindas histórias, viu? Com certeza vão inspirar muitas pessoas que também sonham em voltar a estudar e quem sabe, né, investir no próprio negócio. Se você quer encomendar as delícias da dona Ana Nery, é só procurá-la lá no Facebook,
Ana Nery Tosi com Z. Já a Jovenita pode ser encontrada no Facebook como Jovenita Evangelista. E a população de Viana que ficou interessada nos cursos ofertados pelo município, é só ficar de olho no site da Prefeitura. Assim que a pandemia passar, tem novidades. Eu sou o Marinho e gostaria de me colocar à disposição para a vaga de motorista. Pode ser motorista particular para famílias ou para empresas. Eu tenho 25 anos de habilitação, na minha carteira de habilitação tem a função EAR. Trabalhei no Uber durante 2 anos, mas no momento o Uber está inviável devido à pandemia. E tenho curso de instrutor de autoescola, ou seja, a direção defensiva está em dia. Então, as famílias, para motorista particular ou empresas que desejam me contratar, o número está aparecendo aí na tela. Muito obrigado. Ô, Bruna, você vai de táxi? Não. Você vai de quê? De chofer. De Bruna. chofer, vou, Olha claro, que chique, que motorista chique. particular. Será Bruna? que ele me pega lá em Novo México? Ué, mas pega, Pega, né? com Vai pra todo certeza. canto. Todo legal lugar, o você serviço, muito legal, ótimo. Bacana, gente. Olha lá, para contratar o serviço 98141 6945 98141 6945. Agora, antes de chamar o próximo classificado, eu quero te fazer Diga uma aí, pergunta. pode fazer. Você gosta de festa? Muito. Muito? Demais. Agora tem gente, né, nessa época, é claro que não pode fazer festa. Uhum. O nosso próximo participante de classificados fazia festa, fazia decoração, mas agora não está podendo fazer. Tá parado, o que né? que ele fez? Ele colocou a festa, sabe aonde? Onde? Numa caixa. Dentro da caixa? Dentro de uma caixa. Como e tá assim, mandando gente? para casa das pessoas. Mentira. Tá curioso? Vamos ver, pelo amor de ver. Deus. Eu me chamo Celson Filho, eu trabalho com decoração e nessa pandemia, como não estamos podendo fazer festa, eu me reinventei. Aí eu estou fazendo as festas nas caixas para você poder dar de presente para quem você ama, no aniversário ou no Dia dos Namorados. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí meu telefone 99830 7423. 027 99830 7423. Um abração. Gente, que legal! Ele leva a festa dentro da caixa, interessante. Eu que tenho toque, tudo monocromático, tudo ali combinando nas cores certinhas. Adorei. Tem bolo, cupcake, docinho, refrigerante, mas se você puder pode pedir uma bebida alcoólica também. Ele monta de acordo com você pedir. O seu gosto, é a festa mesmo, é dentro da festa caixa. dentro da caixa. Eu gostei dessa ideia. Eu também adorei. Chama aí Liga a aí nossa... para o nosso colega, gente, é o 998307423, 998307423. Ó, tá chegando o Dia dos Namorados, É isso tá aí, chegando ótima opção. seu aniversário, meu aniversário, Verdade. né, o aniversário do seu vizinho, você pode pedir Pede. e fazer a festa na caixa. É isso aí. Gostei. Em instantes, incêndio em prédio em Domingos Martins. Olha só, um casal de idosos foi resgatado pela população. E o TN continua tirando dúvidas sobre o coronavírus. Mande sua pergunta pra gente. A gente volta já já. Gente, a noite de ontem foi violenta na Grande Vitória, hein? 3 pessoas foram assassinadas e 1 baleada. O primeiro caso foi em Cariacica. Um passageiro dentro de um carro de aplicativo foi assassinado por bandidos que cercaram o veículo. Já na Serra, 2 jovens também foram mortos dentro de um carro. As vítimas foram executadas quando estavam dentro deste veículo. Foram identificadas como Fernando Bispo, de 22 anos, e Léo Cleiton Gonçalves Meireles, de 18 anos. O crime aconteceu por volta da meia-noite no bairro Palmeiras, na Serra. Eles foram encontrados dentro do carro pelo dono do veículo, que não conhecia os dois. Ainda não se sabe o que aconteceu e como eles foram parar dentro do carro, que, de acordo com o dono, estava trancado. A mãe de Fernando esteve no DML para liberar o corpo do filho, mas não quis gravar a entrevista. Falou apenas que ele era ajudante de pedreiro. E na tarde desta quinta-feira, em Cariacica, uma corrida de aplicativo terminou em morte. A corrida começou com o passageiro pegando o carro no bairro da Penha. O destino seria o bairro de Santana. Quando o passageiro chegou numa determinada rua,
mandou que o motorista parasse porque ali ele ia ter um encontro. Uma pessoa iria entregar dinheiro. Mas, na verdade, quem chegou até o local foi uma dupla e atirando, para surpresa dos dois. O motorista do aplicativo conseguiu fugir, mesmo sendo atingido. Já o passageiro, que supostamente seria a vítima, morreu na hora. As informações são de que o rapaz teria entre 20 a 30 anos. Os 2 crimes estão sendo investigados pela polícia. Gente, teve apreensão de 115 quilos de drogas no sul do estado. Os tabletes de maconha estavam em 2 carros abordados pela Polícia Rodoviária Federal no momento em que passavam pela BR-101 em Mimoso do Sul. As drogas foram encontradas armazenadas em caixas no porta-malas do veículo. Os motoristas acabaram confessando que entregariam a maconha em um bairro da Serra. Os 2 foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas. Teve também, gente, susto e correria em Domingos Martins. O 3º andar de um prédio pegou fogo e uma moradora foi retirada do local pelos vizinhos. Rapidamente, as chamas se alastraram e atingiram também os outros andares do imóvel. Um casal de idosos que mora na parte de trás também foi resgatado pela população. O incêndio aconteceu na rua 7 de setembro, no centro de Domingos Martins, por volta das 8 horas da noite de ontem. O prédio atingido pelas chamas tem 3 andares. O fogo teria começado no último andar, que ficou completamente destruído. Moradores entraram em pânico ao ver as chamas consumindo o imóvel. A moradora do local foi retirada por vizinhos, sem ferimentos. Esse vídeo mostra o momento em que um casal de idosos que mora atrás do prédio também é resgatado. Vizinhos se adiantaram e entraram no local antes da chegada dos bombeiros. O 2º andar do prédio e a parte da cozinha do primeiro também foram atingidos pelas chamas. Ninguém estava no local no momento do incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente apagou o fogo. A Defesa Civil também foi chamada, mas para avaliar se a estrutura do prédio ficou comprometida. Que susto isso, hein, Bruna? Perigosíssimo. Bom, vamos voltar aqui com o doutor Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, tem pergunta aqui de amigo do TN, ó. Gostaria de saber, perguntar ao doutor, o momento exato em que o paciente é colocado no respirador, com um cansaço leve ou só quando se agrava? É um grupo de coisas. Pode existir só um cansaço leve, mas que as outras coisas estão ruins a ponto de eu precisar assumir a respiração dele. Não é um momento de decidir fácil e também não é um procedimento fácil. Então a gente tenta atrasar esse procedimento o máximo que a gente pode. Algumas condutas que a gente tem tomado dentro da terapia intensiva está tirando esse indivíduo do tubo também, mas não está tão comum assim e infelizmente boa parte dos pacientes que vão para a UTI vão entubados. Tá certo. Doutor Henrique, tem uma outra pessoa perguntando aqui que as pessoas estão confundindo realmente os sintomas da Covid com ansiedade, qualquer outros sintomas. Ele está querendo saber se ter um oxímetro em casa poderia ajudar e como que o oxímetro pode auxiliar nessa questão da Covid. Bruna, poderia, se e somente se esse indivíduo souber qual é o valor dele de normalidade. Se eu pegar um indivíduo que fumou a vida inteira e hoje tem 90 anos, ele já tem, andando na rua, um valor menor do que me preocupa hoje na UTI com os pacientes de Covid. Então, só ter o oxímetro pode gerar mais ansiedade ainda. Acho que uma grande sacada é entender que a falta de ar do Covid, ela raramente vem sozinha, geralmente vem depois de uma síndrome parecida uma gripe e ela é sempre progressiva. Ela nunca é assim, hoje eu tive para tomar banho, agora de noite eu não tive mais essa falta de ar. Então ela é sempre progressiva. É uma dica para o indivíduo entender que a falta de ar dele não é da ansiedade. Interessante. Doutor, a gente conversou com a Natália, que estava lá nos Estados Unidos, e agora a gente vai falar com a Mariana Rodrigues, que está na Austrália. A gente também falou com a Mariana, não é, há um mês mais ou menos, e a situação na Austrália estava totalmente fechada. Vamos ver como é que está a situação agora, lá na Austrália. Mariana, será que está ouvindo a gente? Olá, Mari, tudo bem? Tá bonita aí, hein? Tudo bem com você? E a todos os telespectadores do TN. Agora são exatamente 1h40 da madrugada de sábado aqui em Sydney, na Austrália.
De acordo com o governo australiano, foram registrados 7.173 casos de coronavírus até o momento, sendo que 6.582 pessoas se recuperaram e são 103 mortes até agora. É claro que nenhuma morte é aceitável, mas quando a gente olha para essas estatísticas, a comparação é inevitável. A primeira coisa que vem à cabeça é o que eles estão fazendo que deu tão certo. Pois é, gente, o governo australiano faz muitos testes, quase 1,5 milhão até o momento. Isso é praticamente o dobro aí que o Ministério da Saúde declarou ter feito até agora no Brasil, sendo que a população daqui é 8 vezes menor que a população daí. São 25 milhões de habitantes. Outro ponto importante foram as medidas rigorosas desde o início da pandemia. Como vocês podem ver aí nas imagens, de 2 meses atrás, o icônico Opera House, ponto turístico aqui, né, da Oceania, todo mundo quer visitar, é um dos símbolos da Austrália, e vários bares e restaurantes praticamente sem visitantes. As pessoas levaram muito a sério a questão do isolamento social. Já essas outras imagens que vocês estão vendo agora, eu fiz horas atrás aqui no bairro onde eu moro, chamado Surrey Hills. Pouco a pouco, a vida voltando à normalidade, a alegria no rosto das pessoas em poder se socializar novamente. E eu que acompanhei aí, né, a quarentena, as regras super rigorosas, ver isso enche o nosso coração de alegria de fato. O governo australiano estabeleceu 3 estágios para controlar a pandemia. A gente vai entrar no segundo estágio agora, a partir de segunda-feira, dia 1º de junho. O que vai ser esse segundo estágio? Eles basicamente vão permitir aí 50 pessoas em bares e restaurantes, os casamentos 20 convidados, funerais 20 pessoas do lado de dentro e até 30 do lado de fora. E a intenção é de que até o final de julho a terceira etapa seja implementada. Aí vai ser basicamente tudo isso que eu falei, mas com 100 pessoas, né, liberadas. É claro que a gente enfrentou aí um período muito difícil, a economia sofreu bastante com toda essa questão, quase 1 milhão de australianos perderam o emprego, principalmente os estudantes e imigrantes sofreram bastante, muita gente voltou para casa, mas agora o mercado dá sinais de aquecimento e pouco a pouco, setores aí como hospitality, né, que são bares e restaurantes aqui, já anunciam novas vagas e começam a contratar novamente. A minha torcida aqui é para que o Brasil se recupere o mais rápido possível, para que a gente saia dessa, e é possível sim, junto com atitudes dos governantes e a conscientização da população, é possível vencer essa batalha. Inclusive agora, aí, depois de uma longa quarentena, eu vou poder fazer a minha primeira viagem curtinha, né, dentro aqui do próprio estado, dentro de New South Wales, 2 horinhas aí de carro até a região de Hunter Valley, que é conhecida aqui por ter muitos vinhos, né, muitas uvas, mas a viagem para o Brasil, infelizmente, eu vou ter que esperar mais um pouquinho, porque não tem previsão de abrir as fronteiras, mas eu torço para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. E vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, George, Bruna? Ô Mari, a gente queria saber se quem não estiver respeitando essas determinações aí na Austrália, corre o risco de ser multado. Como é que está sendo essa fiscalização aí? Então, aqui, desde o início, a polícia ela ficava bem de olho mesmo, vigilante, vigiando as praias, vigiando os bares, e as multas eram valores consideráveis, questão de $5.000 para quem desrespeitasse. Mas também o que eu pude ver foi um engajamento da população. As pessoas colocaram na mente delas de que o bem social, de que para pensar no bem-estar social seria melhor para todo mundo. Então, houve sim essa conscientização, mas é claro, até hoje, inclusive, apesar das regras estarem um pouco mais relaxadas, a polícia continua fiscalizando. Atualmente eles liberaram 10 pessoas, né, nesse primeiro estágio, e o segundo estágio vai ser a partir de segunda-feira, mas quando eles falam 10, 15 pessoas, é esse número mesmo. Inclusive, esses locais têm o equipamento, né, o termômetro para medir a temperatura, todo mundo passa álcool na mão, uma série de regras que precisam ser respeitadas.
E às vezes é isso que está faltando, né? Um pouquinho mais aí no Brasil e, claro, atitudes dos governantes. Porque aqui pensou-se muito, sim, no baque que a economia poderia sofrer, mas a saúde da população é mais importante, né? Valeu, Mari. Obrigado. Muito bom te ver de novo, tá? Obrigada, Mari. Igualmente. Valeu, obrigado. Beijo. Doutor Henrique, e aí, como é que o senhor vê esse retorno, né, nessas 4 etapas que estão sendo feitas aí na Austrália? Jorge, todos os países no mundo que estão retornando a população fizeram depois de um lockdown. Todos. Lockdown no sentido de a gente tem que sair com as pessoas da rua, tirar da rua, diminui o número de doentes, consequentemente eu desafogo os leitos dos hospitais, diminui o contágio e aí eu posso arriscar de colocá-los na rua. Nenhum país até agora fez porque 50% da população pegou 70%, 100%. Ninguém curou a doença, ninguém resolveu a doença. Controlou, abaixou a curva às custas de muito esforço, não só da população, como do esforço econômico, dos governantes e tudo mais. Isso quer dizer que enquanto eles estiverem fechados ao mundo e não tiver doença lá dentro, eles estão controlando a doença. Na hora que chegar um caso de novo, o jogo começa de novo. Esse caso espalha para mais 4, 4 espalha para mais 4, 4 espalha para mais 4, e eles vão ter que... É o que está acontecendo, por exemplo, com a China, é o que provavelmente vai acontecer com a Itália. A Itália já deu um red flag aí de 3 semanas, 4 semanas, pode ser que a gente tenha que voltar para casa de novo. E o sentido desse voltar para casa é o mesmo que deu o início da doença. Começa a doença, espalha, eu seguro a população, controlo, solto a população, e é um jogo de ida e volta até que 60%, 70% da população pegue a doença. Aí nós teremos a imunidade de rebanho com mais tranquilidade e menor mortalidade. Doutor Henrique, tem uma pergunta aqui de um amigo do TN que ele fala que está fazendo uso da viseira, né, face shield, que a gente chama, e ele quer saber se quando ele estiver usando essa viseira, ele precisa usar a máscara também. Precisa, porque a viseira ela atrapalha, ela melhora aquela gotícula que vem em sua direção. Mas se por um acaso alguém tossiu e espirrou e tiver o vírus em suspensão, ele está no ar, infelizmente só a viseira não segura. Ela melhora e muito, mas ela não segura completamente. Tanto que para nós da UTI, quando a gente entra no quarto de alguém que tem a chance de estar suspenso no quarto daquele indivíduo, a gente entra todo paramentado. Máscara, óculos e face shield, para você ter ideia. Doutor, tem uma pergunta aqui, ó. Testei positivo para a Covid há mais de 35 dias, junto ao meu esposo e a filha de 4 anos. Corro o risco de sentir os sintomas novamente. Trabalho na área da saúde. Será que posso estar com o vírus no organismo, sendo que estou assintomática? Isso é uma dúvida que a gente vai ter agora muito, porque muita gente está pegando, certo? Não existe essa chance. Existe um tanto no mundo. Eram mais ou menos 120 indivíduos que tinham falado, peguei a doença de novo. Parte desses indivíduos já viram que, na verdade, não era a mesma doença e os outros tiveram doença mais fraca. Mas não é uma constante no mundo, não há relato nesses milhões de indivíduos que já pegaram a doença de reinfecção pela doença. Até agora, a notícia que eu tenho para dar para ela é que ela está curada e ela não pega de novo. Ela carrega na roupa, carrega no cabelo, mas ela não carrega dentro dela mais, ela já resolveu a doença. Tá certo, doutor Henrique Bonaldi, cardiologista, obrigada pela participação. Nosso tempo, infelizmente, acabou, são muitas dúvidas, não para de chegar a mensagem aqui. Mas vocês podem mandar lá pro Instagram dele, que ele tira dúvida lá, ó. Instagram eu tento. É ótimo. @Bonaldi Henrique. @Bonaldi Henrique já tá... A gente coloca aí o nome dele de novo, fazendo um favor. Tá no nome dele ali, ó, a gente botar lá, tá lá. @Bonaldi Henrique, já pode lá... Que ele tá eu vou tentando, com a ajuda da minha esposa, eu vou tentando. O inbox vai ficar cheio, hein, doutor? Obrigado, viu, gente? De novo, e parabéns sempre por essa cobertura irresponsável que vocês estão fazendo. Obrigado, senhor, valeu. Ô, gente, voltamos rapidinho com as novas ofertas dos classificados do TN. A gente já volta. Pereira de Jardim de Alá Artesã. Faço vários tapetes, blusas, saias, toucas, né? Meias. O telefone é 997 16 85 60. 997 16 85 60. Beijos. Toda trabalhada no crochê, que bonitinha. Será que esse é do Aladim? Então eu sou a Jasmine e a gente vai nos tapetes de crochê. Tapete lindo, hein? Lindo, lindíssimo. Você viu? Faz camisa também. Essa arte é muito linda, né, o crochê? Muito lindo. Muito bacana, gente. Olha lá o telefone, 997 16 8560, 997 16
8560. E como participa, o Bruno? Isso, gente, manda um videozinho deitado de até 50 segundos pra gente, pro telefone 99792-2530, tá aparecendo aí embaixo. Liga pra gente, manda seu vídeo, 99792-2530 e participe. E ó, a gente tem um recadinho do Sebrae também para vocês aí de casa, pequenos empreendedores, dá só uma olhada. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Isso aí, gente. Agora, 1h da tarde, o jornal tá terminando, hein? Tá terminando. Muito legal essa parceria do Sebrae, muito, né? muito. Você tem beijo para mandar, né, Bruna? Eu tenho beijo para mandar para Edna, minha segunda mãe, que já me atura aí há 25 anos. E para as meninas Ana Júlia, Beatriz e Pietra, Escadinha, lindas, fofíssimas. Beijo para a família toda, amo vocês. Beijo. Eu também tenho beijo para mandar para Carol Laranja e para o Cezinho também, que estão sempre com a gente, né? Estão sempre aqui, ó. Vocês não veem, mas eles estão aqui com a gente no estúdio, gente. Primeira vez que eu mando beijo para ele. Que maravilha. Pode não ficar pode, você fica tá quietinha aí. Ô, gente, bom fim de semana. Se cuida, aproveitem. Segue a Bruna, @BrunaMariaX, né? Isso, e vocês seguem o George aí também, @GeorgeBeat. Ele bomba no Instagram. Gente, ela também. Beijo. Segue a gente, @TV Tribuna Jornalismo, hein? @TV Tribuna Jornalismo. Ótimo final de semana, gente. Beijo, até segunda. Aproveite, se cuida e fique em casa. Tchau, tchau.